Olá a todos. Hoje eu venho falar um pouco sobre as diferenças que as pessoas impõem em meio à sociedade, sejam diferenças sociais, raciais, por filosofia, qualquer diferença. Porque não tenho total conhecimento de que somos iguais, provemos do mesmo lugar, iremos para o mesmo lugar, somos da mesma matéria. E é falta de educação, de evolução moral, e a gente deve ter paciência. E não adianta tentar empurrar uma doutrina, uma filosofia na mente dessas pessoas que elas não vão aceitar, não vão entender, e vai ser ainda talvez mais difícil. Apenas mostre com seus atos, com a sua prática, com seus gestos, o que você simboliza em meio a tudo isso. É o que eles vão notar. Então vamos começar a pensar, vai ser uma sementinha plantada que talvez germine, talvez não agora, mas que um dia germinará. Então, de acordo com o livro dos médiuns, é capaz nós distinguirmos 4 afirmações em relação às conclusões básicas de discernimento entre as pessoas. Todos os seres humanos, eles são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais do progresso, que é a lei de evolução moral, espiritual, intelectual. Todos vão passar por essa mesma evolução, que levam todos gradativamente à perfeição. A segunda seria: o progresso ocorre através de sucessivas experiências, várias encarnações, com várias histórias, experiências vivenciadas, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais: pobre, rico, classe média, todas as classes raciais, branco, pardo, negro. Única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento seria passando por todas essas situações, porque aí não teria como dizer que um é melhor do que o outro ou mais privilegiado do que o outro, né? A terceira: no período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, que é o período da erraticidade, um período entre uma encarnação e outra, podendo comunicar-se com os homens. Ou seja, são aqueles espíritos que se comunicam com a gente, porém que a gente tem que ter o cuidado entre a comunicação que é positiva e a comunicação que vem para nos colocar para baixo. Porque os espíritos obsessores, existem diversos níveis da obsessão. Aqueles que não sabem que são obsediados e continuam vivendo através dessa obsessão. Aqueles que sabem que são obsediados e não têm forças para conseguir sair dessa. E aqueles que aceitam essa obsessão e estão estacionados, período estático, né? Então, podendo se comunicar com os homens. Como a gente vai discernir essa comunicação, se é boa ou ruim? A maneira que eles se comunicam, se é uma linguagem baixa, uma linguagem mais, digamos, coloquial, né? Uma linguagem positiva, corretamente, sem tantos palavrões. O que eles te indicam a fazer, se são coisas boas ou não, se eles são egoístas, se eles possuem idealismo, não aceitam serem questionados sobre algumas situações, acham que somente aquilo é o correto, e se questionar eles vão embora. Não, o egoísmo não é implementado sobre os bons espíritos. Muitos dos obsessores, eles vêm porque não aceitam a evolução dos espíritos pelo fato de eles não terem conseguido a sua evolução, ou pelo fato de eles acharem que o sofrimento no qual eles estão passando será eterno, que isso também faz parte da expiação deles.
Então eles pensam, vou sofrer para sempre, vou causar sofrimento. E é por isso que não evoluem. Então a gente sabe sempre discernir isso pela maneira que se comunicam, o que eles tentam nos dizer. E muitos que são um pouco mais evoluídos conseguem sentir através do fluxo energético, se é uma energia mais sutil, se é uma energia mais densa, mas aí precisa de um pouco mais doutrina em relação à evolução espiritual. A quarta afirmação seria: o progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo sobre o planeta Terra, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Ou seja, a nossa própria consciência é o nosso guia, de acordo com as leis e o amor que Jesus implementou aqui. Moisés foi a primeira revelação, trazendo a lei, né, algo mais punitivo, digamos assim, porque naquela época os povos pagãos, eles ainda estavam muito perdidos. Se não vem algo severo para que eles tivessem um caminho a seguir, eles não iriam seguir igual hoje, que nós temos outra evolução, outro discernimento. Então, após Moisés vir com uma lei, parte dada por Deus, parte implementada por ele, de acordo com a sociedade que eles tinham na época, que até mesmo com essas leis eles foram e acabaram criando um bezerro de ouro para fazer adoração, no qual depois, quando Moisés voltou do monte Sinai da oração, destruiu tudo aquilo, porque o homem é muito de precisar de algo físico para ter a credibilidade, para ter a fé. Por isso que existiam os holocaustos, né, e fazer dedicar animais, tipo, eu esqueci a palavra corretamente, mas no qual eles matavam os animais e dedicavam a Deus, né? E conforme essa evolução foi lidando, a gente foi evoluindo e viu que não precisa se apegar tanto à materialidade da coisa, né? Assim como as imagens nas igrejas, amuletos, algo como isso, porque a gente vê e aumenta a nossa fé. Então, essa foi a segunda revelação, que seria o amor de Jesus, né? Trazendo uma direção, algo mais coletivo, o apego às leis divinas com amor. Já a terceira revelação é algo mais direcionado à evolução, à prática, que muitas religiões e filosofias impõem, como o espiritismo, ajuda muito nessa evolução. Então saibamos que não há distinção de raça, não há distinção de classe social, e às vezes o fato de a pessoa ser rica é mais difícil a evolução do que o pobre, porque tem muito mais provas a superar, né? Feito essas considerações, é lícito concluir que todas as doutrinas, especialmente eu considero a doutrina espírita, porque não existe tantas coisas, rituais, essas coisas, porque nossa evolução está tudo na mente, no nosso querer. Então nós precisamos desse absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírito cooperar para esse progresso, e num sentido mais abrangente, benevolência e indulgência para todas as pessoas, como entendia Jesus. Então estamos na fase de colocar em prática, que saibamos colocar em prática.